Olá, boa tarde. Hoje é dia 24 de agosto de 2018. No ar o programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV, também ao vivo pelo seu Facebook. Hoje eu recebo dois convidados. Marcelo Ranudi, da equipe de gestão do XP Logística, vem rapidinho aqui tirar aquela dúvida que eu sei que está na sua cabeça, que está rolando aí pelas redes sociais. Hoje ele vai resolver essa sua dúvida, vai falar sobre a taxa de gestão, vai falar sobre o rendimento, vai esclarecer as coisas. Depois, logo em seguida, eu converso com o André Batti, direto lá de Brasília. A gente vai se falar por Skype e o assunto aí é o seguinte: inflação em fundo de CRI, aonde vai parar? No seu bolso ou no patrimonial? Mas isso aí o André vai responder já já. Então, ao invés de fazer abertura com fatos relevantes e tudo mais, eu já vou aqui aproveitar a presença do Ranudi, que passou rapidinho para tirar essas dúvidas, né? Isso aí, Arthur. Obrigado, viu? Eu é que agradeço a oportunidade, estamos aí tentando esclarecer as dúvidas à medida que elas vão aparecendo. Essa semana nós fizemos um trabalho de esclarecimento, dando flashes por vídeo para os escritórios de agentes autônomos, esclarecendo justamente as dúvidas mais frequentes. Então, todos vocês que estiverem aí vinculados aos agentes autônomos, eles estão nos colocando as perguntas frequentes, as dúvidas regularmente durante a semana, e a gente está tendo oportunidade de responder e está sendo bastante interessante. Acho que isso vem aliviando as tensões nesse momento de mercado tão conturbado, de momento político tão indeciso ainda. E ao mesmo tempo um momento em que o gestor tem essa o gestor também, o cotista tem essa oportunidade de conversar, de se falar, de mandar dúvidas, e a gente tendo aqui toda essa estrutura tem que aproveitar para esclarecer, né? E o que eu captei é o seguinte, Marcelo, o fundo ele nasceu com uma, não com uma renda garantida, mas com uma projeção de renda de 7% ao ano, correto? Isso, perfeito. E aí os dois primeiros rendimentos vieram lá meio baixos e isso gerou uma grande dúvida e discussões. Aí às vezes as discussões elas vão parar em diversos ângulos. O pessoal tem uma criatividade aí nessas discussões. Mas, Arthur, eu acho que a gente tem que, acho que talvez nós temos parte da culpa das dúvidas que existem. Porque é importante, como a gente está num processo de aculturamento, um processo de explicação exaustiva das coisas que norteiam e a engrenagem que norteia os fundos imobiliários, nós deveríamos talvez ter explicado algumas coisas que para nós às vezes parecem óbvias, mas para o investidor não é. Ninguém tem obrigação de saber o que o gestor ou que o grupo de gestão da empresa sabe. Então, acho que uma das dúvidas, se você me permite, já vou entrar numa das que mais nos rondou essa semana, é a questão do rendimento justamente do primeiro mês e do segundo mês do fundo. Nós deveríamos ter dito o seguinte: olha pessoal, nós vamos comprar os ativos, vamos alocar o dinheiro dos ativos, mas os rendimentos só passam a ocorrer um mês depois da alocação. Então o que acontece? O dinheiro saiu do caixa, não está mais aplicado nem naquela aplicação financeira que estava, e também não recebe durante esse período o rendimento do aluguel. Por quê? Porque o aluguel é postecipado. Todo aluguel é postecipado. Então, isso talvez tenha sido uma falha nossa de não explicar que em seguida da locação nós temos que esperar o período de locação ocorrer para recebermos os rendimentos. Vou dar um exemplo aqui. O dinheiro está aplicado e rendendo lá uma Selic, por exemplo. Você resgata o dinheiro, então diminui o rendimento da aplicação financeira. Diminui o rendimento porque não tem mais a Selic. Paga o ativo imobiliário, digamos que você comprou ele no dia 15. Exato. Então vai entrar um aluguel pró-rata. Pró-rata, né? Exato. E depois vai entrar um aluguel cheio só no mês seguinte. Só no mês seguinte, perfeito. E no meio do caminho estão acontecendo várias alocações, então foi acontecendo isso 2, 3 vezes. Resgata, compra o imóvel. E a gente devia ter dito isso. Quer dizer, eu acho que a gente isso é falha de quem está no dia a dia da coisa e não se dá conta de que o investidor, ou quem não está no dia a dia, quem não é um profissional do mercado imobiliário, saiba
das Sim. coisas que para nós parecem ser evidentes, mas que não é. Então isso, eu queria aqui pedir desculpas a todos, e eventualmente a gente não ter tido essa sensibilidade de explicar para vocês o mecanismo de pagamento dos dividendos, ou do mecanismo de pagamento do yield do cotista, né? Uma outra questão também que ocorreu foi, nós não alocamos 100% dos recursos. Então, se nós tivéssemos alocado 100% dos recursos no dia 1, no dia 0, que é praticamente impossível, porque a gente só pode sair para fazer as aquisições, percorrer o caminho burocrático da aquisição em si, escrituras, cartórios, etc., após o dinheiro estar creditado na conta. Por mais que a gente tenha feito a diligência das compras durante o período ainda do roadshow de captação do dinheiro, a burocracia de aquisição, ela ocorre a partir do momento que a gente tem o dinheiro na conta. Né? Eu não tenho como fazer o processo de aquisição, escrituras, cartórios, certidões, etc., antes de ter o dinheiro. Então isso sempre demora no mínimo 30 dias, 40 dias, 50, até 60 dias, dependendo do cartório, dependendo das condições burocráticas que aquele imóvel está inserido. Então, isso também acho que nós deveríamos ter explicado melhor, né? A gente foi muito enfático no roadshow, na visita aos escritórios de agente autônomo, dizendo, olha pessoal, nós já estamos em plena diligência, as aquisições vão acontecer muito rapidamente, mas a gente devia ter sido mais enfático. É aquilo que a gente fala da diferença dos tempos do mercado financeiro e do mercado imobiliário. Exato. Muito rápido para quem tem essa vivência do mercado imobiliário, que 30, 60 dias não é tanta coisa assim. Perfeito. Mas em bolsa 60 dias parece Lógico, é uma eternidade. Como a gente que está no mercado imobiliário e lida com o imóvel todo dia, está super acostumado, a gente olha sempre para o longo prazo, né? A gente está sempre olhando para a performance daquele ativo no longo prazo. E como nós ainda, por cima, demos a garantia de que, se for necessário, vamos aportar toda a nossa taxa de gestão. E ótimo, era outro tema que estava gerando dúvida, né? As pessoas achando que o rendimento tinha sido pequeno, porque teria havido um pagamento de taxa de gestão, uma apropriação, não foi o caso. Não, nós, como dissemos, vamos cumprir, isso está escrito, não tem dúvida sobre isso. Nós vamos complementar tudo que faltar no limite de toda a nossa taxa de gestão para que o cotista seja beneficiado ao máximo. Esse é o nosso mantra aqui. Nós temos uma obrigação de resgatar e de fazer a melhor imagem, a nova imagem dos fundos imobiliários. Eu acho que isso é uma forma da gente realmente dar a credibilidade, mostrar que estamos totalmente alinhados com o investidor. E vamos fazer. Sensacional. Dúvidas esclarecidas, muito obrigado. Hoje, infelizmente, vai ser rapidinho, mas aí, você falou que tem dinheiro em caixa, já você vai alocar, vai comprar mais imóveis? Volta aqui para mostrar os outros imóveis. Eu não vou falar nada, vou esperar o seu próximo convite, mas a gente tem notícia boa muito em breve. Tô louco para dar, mas não posso. É isso aí. O convite já está feito. Arthur, muitíssimo obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Espero ter mais oportunidades dessa. A gente está gerando conteúdo através de gravações no celular mesmo, mandando para os escritórios de agentes autônomos. E vamos lá, gente. O nosso fundo é muito bom, o mercado imobiliário vai voltar com muita força e é o lastro que todos nós precisamos para ter tranquilidade. Maravilha. Obrigado, Arthur. Muito obrigado. Muito bem. Agora, antes de falar com o André Batti, eu quero dar os meus recados aqui, ó. Falar para você, eu estava vendo o relatório de boletim de mercado imobiliário da B3 e vi que agora já somos 160.500 cotistas. Essa notícia sempre me deixa feliz de saber que está aumentando, foram 5 mil de um mês para o outro, mas ainda é muito pouco, 160.500 nesse país todo. Então, ó, Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, um e-book gratuito. Para você que já investe, baixa esse e-book, manda para os seus amigos, manda para os seus familiares. Eu não vou dizer que é um best-seller, porque isso não é vendido, então ele é um best-given, ele é dado de graça, só preencher um cadastrinho, põe seu e-mail, recebe, replica isso para todo mundo, ok? E também, ó, o endereço está aqui, ó, basta entrar nesse site aqui. E também falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que eu gravei em parceria com o InfoMoney. São quase 9 horas de conteúdo para você aprender o que é um fundo imobiliário, a parte jurídica, a segurança jurídica, entender do mercado imobiliário, o que é um galpão de logística, o que é um shopping, um escritório e tudo mais, como fazer, como montar e gerir a sua carteira e também como fazer toda a parte da tributação, tá ok?
Então era isso, ó. Passa lá na minha página do Facebook, manda um recado para mim, diz se entendeu, se sanou a dúvida do XP Logística e comenta agora sobre o papo que eu vou ter com o André Bate, aonde vai parar a inflação dentro de um fundo de CRI. Para você que ainda não sabe do André Bate, eu vou pedir para pôr na tela mais esse slide aqui, ó. O André é o autor desse livro Introdução aos Fundos de Investimento Imobiliário, que você encontra na Amazon. Se você não sabe, você é raridade, aí é exceção, porque o André é um cara muito conhecido, há muito tempo que vem gerando conteúdo para todo mundo. Então hoje ele vem falar de um tema que pode parecer complicado no começo, mas confia em mim, porque eu confio no André Bate, ele vai entregar isso com muita didática. Parece complicado, depois você vai entender perfeitamente. Aonde vai parar a inflação dentro de um fundo de CRI? Quem responde é o André. Fala, André, tá me ouvindo aí? Estou ouvindo. Olá, pessoal. Boa tarde, todo mundo tranquilo? Sincronizado estamos aí com áudio? Tudo, eu estou ouvindo perfeitamente. Perguntinha fácil essa que eu tenho para você, né? Cara, é fácil de responder, mas é difícil de argumentar. Estamos tendo essa conversa, né, porque teve uma entrevista do Baroni pela Suno entrevistando um gestor de fundo de CRI e deu polêmica isso nos investidores. Sim. A questão da inflação. Então, eu não prometo que o assunto é técnico, porque precisa ser, mas eu vou passar coisa bem light para a gente chegar na conclusão e até avaliar, né, por que essa discussão só está acontecendo agora, né? Antigamente ela não acontecia. Pessoal, tem slides, prometo que não vai ser chato, os slides são coloridos, né? Podemos ir para o slide rapidinho? Podemos. Bora lá então. Pessoal, fundo de CRI investe em CRI, né, os certificados recebíveis imobiliários. Esse não é a regra do mercado. Eu peguei um exemplo relativamente comum para a gente brincar. Um empréstimo com amortização constante. Vira aí para o principal original, por favor. Quem faz financiamento imobiliário sabe disso, né? Você vai no banco, tira um empréstimo, você paga em parcelinhas. Para simplificar, escolhi esse sistema que é principal todo mês igual para ficar fácil de entender. Então a gente faz um empréstimo, a gente fala assim, não, nesse exemplo, 3 parcelinhas iguais de R$1.000. Tranquilo, a gente faz o empréstimo e vai pagar as parcelinhas. Para entender a história da correção, eu vou fazer com vocês o que o banco faz para mandar o boleto para vocês. Vocês vão entender agora como é que é o processo do boleto do banco. Vira mais uma, por favor. Vocês viram no primeiro slide lá rapidinho que nesse financiamento tem juros, mas tem correção monetária. É essa parte que passa um pouquinho complicada. Antes do banco mandar um boleto para todos nós que temos financiamento imobiliário, ele faz a tal de correção monetária. E esse é o primeiro pulo do gato. A correção monetária é sobre tudo. Eu pus aqui, em vez de fazer uma em cada parcela, em vez de fazer sobre o total, eu pus uma em cada parcela para ficar fácil o raciocínio. Mas o verdinho é o principal, o amarelo é a correção monetária. No primeiro mês, cada parcelinha recebe a correção monetária sobre tudo, todas as parcelas recebem. Mais uma, por favor. Segundo passo de pagar uma parcela e fazer o boleto, né? Depois que a gente faz a correção monetária, que é a amarelinha, a gente calcula os juros também sobre tudo. Tranquilo, é lógico, né? Pega a dívida, atualiza pela correção de tudo, calcula os juros sobre tudo. Muito simples, muito tranquilo. Fez a conta número 1, fez a conta número 2, vamos fazer o boleto. Pagar a parcela, a terceira parte. Quem olhou, talvez não tenha percebido nada, mas, é igual ao slide anterior? Sim, é igual ao slide anterior. Na hora de fazer o dinheiro, o valor do boleto, olha que interessante, pessoal. O banco pega os juros totais, pega a parcela original, né, aquele verdinho que estava planejado, mas não põe na parcela a correção monetária total. Só coloca o pedacinho da correção monetária daquela parcela. É aqui que começa a confusão, que a polêmica foi em parte pelo processo, mas foi em parte por esse conhecimento não ser muito geral. Não é que a correção monetária fica para a última parcela, não. A correção monetária atinge toda a dívida, mas ela sai devagarzinho, ela não sai inteira. Os juros saem inteiro, mas a correção monetária não. Tranquilo até aí, Arthur? Espero que não esteja complicado. Tranquilo. Então a gente,
demos uma volta para pagar a primeira parcela, né? Parcela paga, mais uma, por favor, depois de pago. Olha que interessante, pessoal. A gente pagou a primeira parcela. Verdinho é a dívida original. Amarelo é a correção monetária que ficou. De calcular a primeira parcela, toda a dívida sobe, mas a correção monetária não saiu da dívida. Mais uma, por favor. Vamos pagar a segunda parcela no segundo mês. Mesmo procedimento. Aumenta a correção monetária em todo o resto da dívida. Mais uma. Calculamos juros sobre o total. Tranquilo, na paz. Mais uma. Parcela paga. Aqui já começa a dar para perceber uma coisa que a gente fala do sistema de amortização constante, né? Que as parcelas caem devagar. De fato, nesse exemplo, as parcelas estão caindo devagar. Talvez não tão rápido quanto se esperava, né? Mas, de novo, para enfatizar, sobrou a última parcela e nela tem 2 pedacinhos de correção monetária. Mais uma, por favor. Vamos fazer a correção monetária da última parcela. Mais uma. Temos os juros da última parcela, né? É fácil, né? A correção sobre tudo. E o juros sobre tudo é só da última. Mais uma, por favor. Estamos com o financiamento quitado. Aqui, daí fica mais fácil de ver que sim, a parcela desceu. Agora que talvez a própria discussão, mais uma do aspecto final. É isso que deu confusão para quem tem fundo de CRI. Quando um fundo de CRI compra um CRI, ele é credor dessa história. Ele é credor do verdinho inicialmente. Mas cada vez que o mês passa, ele fica credor dos amarelos do mês seguinte e fica credor dos juros do mês. Então, de certa forma, a correção monetária, na prática, a correção monetária acaba aumentando a dívida total, mas ela sai devagarzinho. Uma das coisas que deu polêmica, não sei se acompanhou lá, Arthur, é que o pessoal discutindo em fórum falou assim: não, mas ele falou que fica tudo pro final. Não, alguma coisa fica pro final, mas tudo não. Não é esse o comportamento no Brasil desse tipo de dívida. Aliás, Arthur, você acompanhou essa discussão. Você já teve financiamento imobiliário? Você já teve um financiamento imobiliário longo em algum momento da sua vida? Não, eu sou, eu recebo aluguel de fundo imobiliário e pago aluguel para o dono do meu apartamento. Eu nunca financiei apartamento, não. Mas é para quem está acompanhando entender por que o André estava explicando assim, olha, quando você compra um apartamento financiado, o que acontece? O que acontece na maioria das vezes é que a sua dívida é securitizada, né? E vai parar lá dentro de um certificado de recebíveis imobiliários. E esse certificado, não na maioria, mas muitas vezes está lá dentro do patrimônio de um fundo imobiliário que a gente compra e vende aqui em bolsa, né? E a dúvida é, por que o rendimento do CRI às vezes é maior, às vezes é menor? E principalmente, uma discussão que você sempre fez questão de chamar a atenção, tem que reinvestir mais no fundo de CRI do que no fundo de tijolo, porque o que acontece com a inflação aí, né? Ela fica acruada, que você vai explicar daqui a pouco, ela é distribuída, então o fundo vai perdendo essa capacidade de corrigir a inflação. Enfim, estou falando demais aqui, quem tem que falar hoje é você, André. Tranquilo, é para dar esse contexto mesmo, é importante. Mais uma para a gente ir para o seguinte, financiamento longo. Esse exemplo que eu falei para vocês aí rapidinho, ele fala de um financiamento no final. No final, as parcelas descem, mas no começo não. Quem fez uma dívida longa descobre, compra a intuição que as parcelas crescem no começo. Por quê? Porque o juros é mais ou menos estável nas primeiras parcelas, mas a correção não, ela vai aumentando degrauzinho por degrauzinho, parcela a parcela. Quem faz um financiamento, depende, é claro, isso não é lei, depende da taxa de amortização ser menor do que a correção monetária, tem uma regra numérica aí, mas quem compra fundos de CRI, no começo de carreira, vê que o VP sobe devagarzinho, e não sabe, por que o VP está subindo devagarzinho? Por causa desses amarelinhos que vão acumulando no patrimônio e só saem quando a dívida é paga. Então, um fundo de CRI bem no começo de carreira, o VP dele tende a aumentar um pouquinho até a hora que ele estabiliza. Quando você fala VP, só para esclarecer, é o valor patrimonial do fundo, né? Correto, correto. E esse financiamento longo, só para fechar ele rapidinho, mostra uma outra coisa, que sim, no começo os juros são enormes, a correção monetária é quase nula,
E as últimas parcelas lá nos finalmente tem quase nada de juros. Mas nesse momento que não tem quase nada de juros, já acumulou um tantão de correção monetária. Mais uma. Beleza, agora chegamos mesmo no fundo CRI. Parece fácil essa conta, né? Qual que é o problema, então, que deu a discussão lá com o gestor administrador, que deu muito mais confusão ainda no investidor? Qual que é a dificuldade, né? Mais uma, por favor. Porque no administrador não chega separado. Nesses dias que deu essa confusão, eu perguntei para alguns gestores a seguinte questão. O gestor, quantos CRIs vocês têm que recebe separado o rendimento do principal? E o pessoal falou, nenhum ou quase nenhum. Daí isso já causou um tipo de outra discussão. Mas a correção monetária some? Não, a correção monetária não some. Ela vem escondida dentro dos dois lançamentos que o CRI tem. Geralmente vem dentro do lançamento principal. E isso torna isso torna a vida do administrador muito problemática, porque ele tem que separar isso. Mais uma, por favor. O bendito da correção monetária vem dentro da parcela de principal. O fundo imobiliário tem que distribuir tudo o que ele ganha, correção monetária inclusive. Então, dá-lhe o administrador mexer com Excel, mexer com sisteminha de informática, mexer com calculadora central para fazer separar na mão, parcela a parcela, o tal de correção monetária do principal. Imagina a complexidade disso. Não só a complexidade, imagina a chance do cara conseguir fazer isso. Por quê? Porque é difícil, o cara receber dois números, ele não sabe olhando para esses dois números, se alguém atrasou, se alguém pagou atrasado com multa, se alguém adiantou e o de juros diminuiu. É difícil deduzir isso. Mais uma, por favor, e essa aqui vai ser agora a parte que a gente prometeu que simplifica. Agora vai simplificar mesmo. Esse exemplo que vocês estão vendo aí são... Eu estava fazendo essa apresentação e estava lendo os relatórios e calhou assim, magnífico de eu ver o relatório que explica essa situação. Por que essa situação ela é importante para o investidor final? Não é só uma questão para o administrador, é importante para o investidor. O que vocês estão vendo aí é uma mini DRE de dois fundos de investimento que existem, que nesse mês de julho avisaram a seguinte coisa. Olha o fundo de cima. Aqueles rendimentos incorridos é a contabilidade. O administrador olhou. Nossa, pela contabilidade meu fundo fez R$1. E o que ele distribuiu? 31 centavos. Nossa, por quê? Porque ele distribui os juros totais, mas a correção monetária é parcial. E isso tem dois efeitos. Um fundo novinho, ele tem mais contabilidade e menos distribuição. Por isso que, nesse caso, distribuiu menos. E olha aí embaixo, pessoal, como inverte a situação. O fundo de baixo já está mais no final. Nesse caso particular, ele fez R$2 de contabilidade e distribuiu 4. Nossa, como assim distribuiu 4? Distribuiu 4 porque todo o dinheiro que tinha ficado para trás agora começa a ser despejado. Pula para a próxima. Agora a gente está realmente nos finalmente. Pessoal, é complexa a questão, não tem muita solução, tem equipe dentro da Ambima discutindo isso há mais de ano, de como resolver isso, não está fácil ainda. Mas ser complexo e não ter esperança não quer dizer que tenha solução simples. Tem duas soluções simples. Uma que é que o pessoal chama de custo amortizado, eu vou explicar rápido, mas pouca gente usa. E a outra é uma que foi proposta na entrevista que deu polêmica, que é a tal de distribuir pelo valor patrimonial, distribuir pelo VP. Mais uma. Basicamente, as duas métricas não tentam adivinhar, não tentam separar o que é principal de correção monetária. Por custo amortizado, o juro sempre é distribuído e o principal é primeiro reinvestido e no final ele é distribuído, né? Quando o administrador percebe que já recebeu a amortização demais, ele começa a distribuir a amortização como rendimento. E nesse meio tempo ele reinveste, tranquilo. Distribuir pelo valor patrimonial é um pouco complexo de explicar, mas tem um exemplo muito bom que é o seguinte. O pessoal respira que isso é interessante. O administrador olha para o fundo e fala assim: nossa, meu dinheiro mais investimentos é 100 no começo do mês. Ok. Passa-se a semana, chega ao final do mês. Ah, meu fundo, o dinheiro mais investimentos é 102. Poxa,
Dinheiro mais investimentos antes era 100, agora é 102, eu posso entregar esses dois. Esse método de distribuir pelo valor patrimonial, ele também não faz conta, mas ele meio que distribui mais forte no começo e atrasa um pouquinho o reinvestimento. Tem uma pegadinha nesse método, já para finalizar agora, que é o seguinte: quando você distribui para VP, às vezes o fundo faz algumas coisas que você acha estranho. Quem tem mais tempo de mercado, e talvez o Arthur possa pontuar aí para a gente, vai lembrar da época que o Maxi Renda era CRI com fundo de fundo, e o VP dele baixou da emissão. Ele pagou um rendimento zero um mês, depois logo depois pagou outro rendimento zero. A última, que essa é uma frase que eu adoro. Para cada problema complexo, existe uma resposta que é pequena, simples e errada. Essa é uma situação que sim, existem não uma, existem duas respostas simples e erradas, mas que dado que o problema, a solução complexa, ela só aproxima e não resolve, é até factível de pensar nas soluções simples. Uma das discussões é tentar encaminhar que todo mundo concorde com uma dessas respostas simples. Fechei. Bora lá, Arthur. Muito bom. Bom, vamos lá, André. Agora a nossa missão é simplificar ainda mais. Você assistiu, ainda não entendeu? Volta, assiste de novo. O programa está gravado e você assiste quantas vezes quiser essa primeira explicação. Mas o que eu queria que você esclarecesse inicialmente, André, não é que o dinheiro não vai ser entregue ao cotista. A discussão é quando, se é no começo ou no final, é isso? Exatamente isso. E é uma discussão até filosófica, nem matemática. Por quê? Se você posterga isso, você está penalizando o cotista que tem o cara que corre o risco agora. Você entrega a remuneração para o cara que entra depois. É feio. Mas se você adianta a correção monetária, você está despejando muito dinheiro no cara agora e deixando o risco para o cara que entra depois, sem a remuneração associada. É um trade-off, Uma coisa muito importante. A regra atual, o BP sobe um pouquinho e estabiliza. Pela regra que está sendo mais discutida agora, que é distribuir pelo VP, o VP fica de lado o tempo integral, daí fica o que é difícil de explicar, né? O VP de fundo de CRI não acompanha a inflação, por essa metodologia fica claro que não, ele vai ficar 100 todo mês, ele não vai sair do lugar, ele não acompanha a inflação, ele exige reinvestimento, que é uma outra questão. E se houvesse um evento de crédito, o valor patrimonial continuaria o mesmo? Eu quero dizer, algum CRI não performou, não recebeu aquele fluxo que deveria receber. O VP continua igual? Geralmente sim, tá? E agora eu estou falando por média e não por regra específica. Um CRI que não recebe um crédito, ele geralmente aumenta de valor, que é engraçado, porque ele capitaliza a dívida. Na contabilidade do fundo, um fundo que recebe um default, no primeiro momento ele aumenta, inclusive, de valor, porque a dívida do cara aumentou, ele não pagou. Se ele fica muitos meses sem receber, daí sim, o administrador para e olha, opa, tá com problema. Quando ele tá com problema, ele vai na contabilidade manualmente e vira uma chavinha. Opa, esse CRI tá com problema, ele para de subir no automático, não só ele para de subir, como ele desce, ó, eu acho que eu recupero desse valor que estava na contabilidade tanto. É o tal de... fugiu o termo. Mas, pode falar, se você souber. Não, estou dizendo que deu para entender. Assim, no começo ele continua entendendo aquilo como uma esperança de pagamento, vai mantendo no valor patrimonial e até aumenta à medida que ele vai colocar ali encargos e coisas mais que ele tem a receber em função do atraso. E aí, passado um tempo, se ele falar, não, agora isso aqui vai virar, digamos, um PDD, né? Uma provisão para débitos duvidosos. Então, eu tinha para receber 10, eu acredito que eu vou conseguir receber 6. Então, ele vai lá e baixa 4. Sim, essa palavra que eu estava falando, provisão. A provisão antecede o prejuízo. E, havendo muitos meses de atraso, nesse caso, provisão até a hora que vier prejuízo. É aí que entra a história do rendimento zero. A regra atual é complexa? Mas ela não zera o rendimento mesmo que 1 ou 2 CRIs da carteira tenha problema. Trocar a distribuição pelo VP vai tornar os rendimentos mais instáveis. E uma provisão ou prejuízo
pode zerar o rendimento por 1, 2, 3, 6 meses. Torna mais instável mesmo. A regra atual é complexa, mas é mais suave. A regra que nós estamos propondo ela é muito mais agressiva, no bom e no mau sentido da palavra. Rapidinho, a gente está quase chegando ao fim, eu queria te fazer duas perguntas. Você deve investir em fundo de CRI e acredito que também seja um dos que dissemina que é importante ter fundo de CRI na carteira em função da diversificação, correto? Correto. Caramba. Quer dizer, essa tecnicidade que a gente está colocando e esses esclarecimentos não inviabilizam, não é para alarmar ninguém, é para continuar investindo em fundo de CRI normalmente, certo? Certo, tem uma seria que ensina rapidinho. Fundo de CRI, por não acompanhar a inflação, o reinvestimento nele é mais necessário que em outras categorias de CRI, de fundos de investimento. Fundo de tijolo tem que ter reinvestimento, mas esse reinvestimento ocorre um pouco dentro do fundo. Como no fundo de papel, no geral, fundos de CRI em particular, tudo sai em algum momento, nada fica para trás, o reinvestimento é muito mais necessário do que nas outras categorias. Era justamente essa segunda pergunta, então, da necessidade de reinvestir. Tem sempre algumas pessoas que acreditam que a inflação é reposta num fundo de tijolo, que eu poderia gastar toda a renda, e eu particularmente não concordo com essa ideia, sempre falo para reinvestir um pouco. Mas se for um fundo de CRI, um fundo de papel, o reinvestimento deveria ser maior ainda. Daquilo que eu recebo de rendimento, eu deveria reinvestir mais. Isso porque o que chega no meu bolso de rendimento pode ter uma parte que é inflação, é isso? Vamos deixar mais claro ainda. Um CRI que paga IPCA mais X% ao mês. Se chegasse no meu bolso só o X% ao mês, isso seria só o rendimento. Mas como o que chega é tudo IPCA mais o cupom de juros, né? A inflação veio junto para mim, então eu deveria reinvestir aquele pedacinho para ir garantindo que eu vou ter inflação ao longo do período reposta lá no patrimônio, é isso? Exatamente isso. A correção monetária necessariamente sai, porque tudo que tem renda fixa vence. Quando vence, postergado ou não, antecipado ou não, a correção monetária sai, cai no seu bolso. O fundo ficou sem a correção monetária. Quando ele reinvestir esse dinheiro, ele vai reinvestir na base menor, ele não vai reinvestir na época. Perdeu a inflação. Então, perdeu a saída do fundo. Como o patrimônio não consegue reinvestir a correção monetária porque ele já distribuiu ao cotista, então o cotista deveria ser previdente e reinvestir ele mesmo aquela parte comprando mais cotas. Sim. Era uma coisa que a gente falava muito tempo atrás, não pode ter muito amor ao fundo de papel, tem que tomar um pouco mais de cuidado do que os fundos de tijolo, só isso. Isso é excelente. André, obrigado por mais essa. Quero mostrar mais uma vez seu livro aqui. Deixa eu só ver se está aberto aqui. Gente, eu fechei, até eu achar essa apresentação de novo vai dar trabalho. Bom, introdução aos fundos de investimento imobiliário do André L.S. Bate, assim que vai encontrar lá na Amazon, né, André? Encontre como acredite. Isso aí. Obrigado por mais essa. Espero que da próxima vez você esteja aqui no estúdio em São Paulo. E logo a gente vai bater um papo aí em Brasília, que eu que vou para aí. Muito obrigado, viu? Abraço, galera. Até. Para você, assiste de novo, até entender isso direitinho. Espero que hoje, você vê que foi um programa para tirar dúvidas. Eu espero que a gente tenha esclarecido bastante essas dúvidas do mercado. Essa também é uma das funções que a gente tem aqui. Grande abraço para você, até a próxima sexta-feira, hein?